Cheguei-me. Pronto. Então, tá certo. Seja bem-vinda. E hoje, Paty, vamos conversar. Um diálogo muito legal. A gente deu uma preparada durante a semana. A gente colocou uma caixinha de pergunta, de pergunta não, de enquete, né, Paty? Foi. De um tema Então, a bem. gente vai falar sobre essa dinâmica do universo masculino, né, na dança, porque o Pedro ele tem uma experiência nisso muito bacana, primeiro por ser homem, né, e segundo pelo tema que a gente vai abordar especificamente. Porque na dança de salão, primordialmente, né, teve um período muito antigo ali que se dançavam homens com homens, né? Principalmente ali em estilos como tango, mas no tempo que a gente vive, o comum mesmo é homem com mulher, né? E agora, atualmente, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, e isso é bem legal, né? Já tá meio misturado. O que acontece é que, independente de como esse par é formado na dança de salão, e a gente vai falar aqui especificamente da dança de salão, que é formada ali por duas pessoas, né? Dançando ali. Independente se esse homem tá dançando com mulher, se ele tá dançando com outro homem, até se ele tá fazendo um solo, né? Pode ser que haja alguns olhares meio estranhos, em alguns momentos até maléficos, com relação a esse homem que tá ali se movimentando, que tá dançando, né? E na verdade eu tô bem pensando aqui, não só na dança de salão, na verdade qualquer dança, né? Nas danças solos, principalmente se a gente falar que trouxer aqui um balé, por exemplo, né, ainda tem um olhar meio preconceituoso de algumas pessoas quanto a homens dançando. Então, fazendo essa introdução como mulher, né, eu quero que o Pedro consiga falar do relato dele, dessa história dele na dança, que já tem aí 12 anos, né, Pedro na dança, de como que foi essa trajetória do Pedro na dança, que melhor um homem falar isso do que eu mesma, né? É, é legal que eu vou falar aqui um pouco do que eu vivi e do como eu penso, mas sempre trazendo um diálogo com a Paty, né? Porque nós somos parceiros há 4 anos. A Paty já vem de uma imersão na dança também de 10 anos em outras escolas. E a nossa junção vem também de uma desconstrução, né? Nós podemos estar juntos, E você tem que parar valorizando. de falar 10 anos, Pedro. 10 anos, já tem 2 anos que você fala 10 anos. Não, mas é 10 anos de parceria, assim, 10 anos de você, né? Ah, não, 10 anos, né? Nós já estamos com Não, é a 13. mesma coisa. A gente tem 12 anos de dança. Ixi, já Mas vai tem lá. 12. Tá. Mas, É, Marta, filho. Paty, coloca pra gente aí o tema aí, que aí eu fixo. Tá, vou pôr, vou pôr. Enquanto E isso, conta aí, aí como é que foi esse esquema. então, eu trago primeiro a reflexão de que a dança, ela tem uma influência da sociedade. E aí, a forma como foi desenvolvida a dança, né, tem uma influência da história da época. E aí isso vai meio que se fundindo, né, a prática. E hoje, a sociedade Você mudou e fixa vem aí o mudando. comentário. Isso, é isso. Apertei Vou para fixar. fixar comentário. Pronto. Fixou? Uhum, bora lá. Maravilha. E aí eu fico refletindo, tem até uns textos que eu li e tal, e também tem a minha vivência, de como eu passei por isso, porque eu conheci a dança e eu estava no Exército Brasileiro, né? Então o Exército ele é arraigado com uma cultura muito forte, né? Uma cultura machista e patriarcal. E aí eu estar naquele ambiente, as pessoas saberem que eu dançava, já era uma coisa que chocava, né? Como assim você dança? E aí rolava o primeiro preconceito que rolava, pai, era essa questão da brincadeira. Ah, é balé que você dança? Então, para você ver como a brincadeira ela já leva para um lugar assim distante, né? Poderia ser qualquer dança, mas por que o balé? Eu fico refletindo. Consegue pensar, pai? Por que que das brincadeiras que a gente Balé, bailarina, de repente cor-de-rosa, uma coisa delicada. Várias coisas, né? é para legitimar, né? Legitimar a questão do bullying, né? Que é tipo um bullying, né? Aí ele já bota ali no. Mas ele fala assim: ah, eu danço. Ah, tu dança um forró? Seria bem mais ou menos normal, dependendo da cultura, né? Porque no Nordeste, o homem que dança forró é normal, né? O cara até necessário para ele poder desenvolver
as relações sociais, principalmente homem e mulher, mesmo afetiva, né? E aí, quando eu me deparava com isso, eu ficava refletindo assim, nossa, se eu realmente não tivesse querendo dançar e realmente tivesse com foco nisso, isso poderia me desmotivar. Mas pelo contrário, isso me trouxe toda uma força, né? Então a visão que eu tenho hoje em relação às brincadeiras que se fazem com os homens, elas têm dois caminhos, né? Depende de como chega, né? Tudo é como chega, o que que fica em mim. E eu, como homem, hoje eu vejo que a questão desse preconceito, ele merece ser vencido, mas vai depender muito de como o homem está levando a dança. Né? Você, É. Paty, você E sabe aí, como é que os homens procuram a dança? Você deve imaginar por quê, né? a maioria é para se relacionar, né? Para ali conseguir ter mais domínio, né, de como se envolver com uma mulher, de como se comunicar melhor, porque os homens sabem que, por mais que eles não saibam conscientemente, mas lá no íntimo todo mundo sabe que essa comunicação corporal diz muito, né, sobre essa questão da conquista e tal. Essa comunicação corporal é necessária para a nossa vida humana, que é social. E essa comunicação, que muitas ocasiões acontece do homem para homem, ele está inabilitando algo que é necessário para ele. Então ele está tirando isso de algo necessário, está colocando, às vezes, o foco em outra coisa. Então eu tenho essa visão de homem na dança, a dança é necessária para a saúde dos homens. Em vários bate-papos sobre homens, se reflete como o homem encara o corpo feminino. Né? Se ele não tem um contato constante com o corpo feminino de respeito, realmente aprender a lidar com o corpo feminino, a mente dele sobrecarrega. Né? Ele não sabe como lidar com aquilo. Então ele hipersexualiza, ele começa a botar uma visão muito deturbada do corpo feminino. Então, como homem, eu vejo hoje a importância da dança no sentido de cura do masculino, né, pai? Não sei se você já teve alunos, né, que teve essa cura. Eu tenho muitos alunos que vêm se curando com a dança, o homem, né? E parte também da minha cura, porque eu, como homem, me curo, né, desse contato com o feminino e vem essa alimentação. Como é que você vê isso? Pois é, eu estava exatamente refletindo sobre isso, que inclusive eu acho que a gente tem que aprofundar aqui um nível. Porque quando a gente fala assim, a gente começou falando sobre homem na dança, né? No geral, que tem essa coisa do homem dançar, mas ele dança, não, não, não. Aí a gente vem pra dança de salão. Aí quando entra na dança de salão, o que você falou foi muito legal. Pô, o cara dançar forró no Nordeste é necessário pro cara, né? Beleza, aí é aceitável. Aí, nesse caso, o homem dançar, digamos que é mais aceitável. Só que aí a gente aprofunda um nível e fala sobre o homem que dança com um corpo solto, com um corpo livre. E aí você me perguntou dos meus alunos. O que eu percebo é que muitos homens chegam na aula e a gente tem essa questão, né, de destravar, de trazer como que é a história corporal dessa pessoa. E a gente pega a maior parte, não sei você, mas pelo menos eu, a maior parte dos meus alunos, eles vêm bem, digamos assim, amarrados mesmo, fisicamente Tímidos, falando, né? né? Tímidos. Você pede para mexer um quadril, aí vem o corpo inteiro junto. Não tem essa liberdade com o próprio corpo de se sentir masculino mexendo partes do corpo isolada, porque eles acreditam que rebolar, esse remeleixo, essas ondulações corporais, eles acreditam que em algum universo eles aprenderam que eles seriam menos homens fazendo isso, que isso atrapalharia nas escolhas sexuais deles. E a gente sabe que uma coisa é completamente distinta da outra. Então, nesse caso, que temos homens que já se libertaram dessas questões, ou dos homens que ainda estão se libertando, aí eu acho que entra essa nossa conversa, entra nessa profundidade, no sentido de você, Pedro, que tem um corpo liberto.
que tem o corpo solto, que se movimenta com prazer, que sente prazer com o próprio corpo ao se movimentar. E por isso também consegue oferecer sensações maravilhosas para quem dança com você, né? Porque você, além de conhecer seu próprio corpo, tem esse domínio do cuidado que precisa ter com o corpo do outro, né? O que que acontece? Vai ser, é tipo uma entrevista, mas é porque também são questões que acho que as mulheres têm dúvida também, né? Como que é para você, um homem com o corpo liberto? Foi para você essa trajetória assim dos homens que têm o corpo preso ver você com essa sua liberdade? Eu tenho inspirado bastante os homens em relação à minha liberdade. E aí o que eu vejo é percepção, como eu vejo o mundo, né? Se eu vejo o mundo de uma ótica mais livre, eu consigo trazer isso para a minha dança. E quando um corpo político, né, que quando eu me coloco num ambiente livre, eu estou sendo um corpo político que vai influenciar aquelas pessoas. Eu posso trazer influência, né, inspiração, ou também constrangimento. Porque como assim você mexe, está feliz com o seu movimento, não tem amarras e eu não tenho? Então a primeira coisa que acontece quando eu me coloco livre é colocar em xeque o pensamento do outro. Calma, é possível, existe alguém que realmente é livre dançando. Então, o preconceito vem também de onde, que grupo você está inserido. Se você está inserido em pessoas que ficam alimentando a ideia de que você não pode, que não deve, você também vai cair nessa onda. Então, eu, como dançarino livre, eu fico influenciando, realmente. E aí, hoje, eu É um tento saber. agente de mudança mesmo no seu meio ali, né? Em vez de ser influenciado por essas coisas e olhares e comentários, você que influencia e fala, não, peraí, você tá enganado, né? Sim, e que você falou, né, a questão de como a minha liberdade me traz prazer, porque eu sinto prazer com o movimento, a cura vem pelo movimento. Nós nascemos para se movimentar, então a dança traz essa cura. E por muito tempo eu senti um silêncio. É como se eu tivesse silenciado o meu corpo, para ele não sentir prazer. E aí esse reencontro desse movimento, ele me liberta. Então a liberdade é ser o movimento e aceitar esse movimento no seu corpo, né? Sentir cada parte. Então vem a isolamento, a integração e o improviso. E isso é muito legal, porque quando eu sinto isso, independe se eu estou dançando sozinho, se eu estou dançando com alguém, isso vai me curando e curando o outro. O prazer que a pessoa tem ao dançar comigo está pautado no prazer que eu tenho comigo mesmo. Então, é tipo assim, você tem prazer dançando comigo porque eu tenho prazer dançando comigo. Então, eu trago essa reflexão para os alunos, para os amigos, para quem eu encontro. Falou de dança comigo, eu vou dizer, o foco é percepção corporal em busca da liberdade. E o quanto que isso vai trazendo novos caminhos, né? Fica muito gostoso evoluir, né? Você falou sobre isso, né, Paty? Como a gente pode aprofundar essa ideia, não foi isso que você falou? Eu já coloquei uma visão já aprofundada, né? Não só dos homens que dançam, mas dos homens que dançam com essa liberdade física mesmo, corporal, de não ter medo de se mexer, de soltar ombro, de soltar quadril, de soltar o braço e não ficar só dentro do quadradinho, assim, sabe? Sim, isso eu venho conquistando também, né? Porque eu não chego aqui, né? Eu sou livre. Eu venho no processo de desconstrução das amarras que vieram até ancestrais e vieram também da minha criação, e eu venho desconstruindo. Então, é uma caixinha que vai se desconstruindo e vai construindo a outra, uma peneira, né? Então, hoje, eu estou mais livre do que ontem. E todo dia que eu Uhum. acordo, eu decido continuar no processo de liberdade. E eu tenho refletido que quanto mais eu evoluo nesse processo, mais desafiador fica. Porque você Uhum. ganha uma responsabilidade, né? Quanto mais luz você tem, mais sombra você atrai. Não adianta dizer que é só luz, tem sombra também. Eu lido com as minhas próprias sombras de ser livre. Tá, gente? Uhum. Então, não adianta assim, eu sou homem livre, estou na paz e plenitude e não tem sombra. Tem. Todo dia eu tenho que estar olhando para minha sombra e reavendo lá. É Realmente eu aquilo quero que continuar. tudo são escolhas, né? Como o papo de hoje é sobre homem, esse homem, ele pode escolher
viver uma dança amarrada, uma dança presa, sem sentir totalmente o prazer que a dança pode proporcionar, ou quando ele sai desse casulo e se liberta, ele tem que lidar com outras questões. Então é uma escolha, da onde essa pessoa quer estar, né? E aí eu tava pensando num ponto prático aqui, né? Naquela época, sabe, que tinha balada, que tinha boate, que tinha aquelas coisas naquela época lá, eu via muito, assim, por exemplo, os homens lá, tá tocando, por exemplo, uma balada sertaneja, né? Aí um monte de gente dançando, os caras chamam as mulheres pra dançar e não sei o quê. Aí tem aquelas dancinhas mais basicona, né? E tem os caras que arrepia, que vai lá, quer girar. Eu não tô dizendo que uma coisa é boa e nem que a outra coisa é ruim. Eu só tô dizendo que existem, né, esses dois modelos. O que que eu percebia vendo, assim, distante desse momento e só observando? E aí vem meu lado professora, está sempre observando essas questões, né? Os caras que estavam dançando de forma mais simplificada ali, né? Mais durinho e tal, ninguém dava muita moral, as mulheres dançavam meio que dando umas viajadas na maionese e tal. Os caras que estavam ali empenhados, né? Tentando fazer ali os. Às vezes é tentando mesmo, porque às vezes nem fazia direito, mas tentava, era esforçado, né? Girava, jogava a mulher, girava pro outro. Cara, as mulheres ficavam super atentas ao cara, super, altas risadas e gargalhadas, elas se divertiam. As mulheres que estavam ali no braço dele e as que estavam ao redor estavam atentas àquela dança, porque ou elas queriam estar ali dançando no meio, ou a que estava dançando estava felizona. E os caras que estavam de fora observando estavam olhando para esse mesmo cara com um olhar julgador, do tipo, ah, esse cara é não sei o que lá, esse cara é não sei o que lá, dando inúmeros apelidos, não sei o que. Mas adivinha quem era o cara que estava atingindo os objetivos da noite? Que no caso ali era conhecer meninas, era se relacionar. Adivinha quem era que fazia mais? Era o cara que estava ali se arriscando mais ali na dança, né? Proporcionando momentos mais alegres. Então, é um outro tipo de escolha que esse homem também, de repente, tem que fazer. Eu prefiro ser o cara que está aqui de fora só observando e deixando de viver algumas experiências, ou eu vou ser aquele cara lá que está proporcionando alegria, que também está se divertindo mais e tudo isso. Então, tudo são escolhas, né? Sim, eu vejo a questão do empenho, né? Você tem que se empenhar em se esmerar em algo que você faz. E eu fico trazendo uma analogia que eu estou refletindo, que Deus é progresso, né? Então, tudo que você quer fazer, até dançar, você tem que progredir, né? Tem a lei universal do progresso, da expansão. E essa expansão, ela não perde a origem. E qual é a origem dessa expansão, no caso do homem? É a criança. Como é que está essa criança? Ela brincou, está viva dentro de você. Então, nesse processo de amadurecimento, de brincar ali, ele tem que se divertir. Afinal de contas, você está numa festa. Então, o cara que está trazendo esse senso de divertimento, né? Trazendo a sua criança, brincando, ele vai atrair outras crianças, né? Então, por mais que tenha a figura do homem e da mulher, ali eu vejo crianças querendo brincar. Não tem monotonia, né? De dinamicidade. Uhum. E tem aquelas Uhum. crianças também que fica invejando, né? Tipo, se não consegue e fica, pô, não, vou atrapalhar, né? Que é um pouco de imaturidade. Então eu trago isso, né, Paty? Essa criança. Falar de homem é falar também de olhar para lá para trás, né? De acompanhar como É. foi essa criança. Eu E queria aí, contar uma história, Pedro, sim, de uma aula que a gente deu, não tem tanto tempo assim, e que chegou um grupo de rapazes, você vai se lembrar, chegou um grupo de rapazes, se não me engano, eram 4 meninos na aula, chegaram todos juntos, né? oi, sim. Bonitinhos, tal, arrumadinhos, perfumados, aquela coisa toda. 3 deles entraram na nossa aula, a gente convidou ali, insistiu, eles primeiro ficaram ali meio que ao redor, né? A gente convidou, eles vieram, e um deles não foi de jeito nenhum. Ficou lá na porta da Oi. sala, mexendo no celular, né? Você tá se lembrando. E Hum, aí, olha a observação da história. Aí os caras começaram a fazer aula. E eu lembro que no momento que você estava propondo alguns exercícios ali que tinha a ver com soltar o quadril e tal, esses 3 meninos faziam ali tipo, meio que sem gracinha, meio que um olhava para o outro para receber aprovação para poder realizar o movimento. Enquanto isso, o rapazinho que estava na porta fazia o quê? Só reprovar. sorria, reprovava e ainda pegava o celular para filmar, para zoar dos amigos, né? Beleza. E aí a aula continuou.
No decorrer da aula, esses três meninos foram se soltando. Foram se soltando, foram se soltando. No final da aula, eles estavam executando os movimentos, já sem pedir a aprovação do outro, com aquele olhar do início da aula. Eles não estavam mais querendo essa aprovação. A gente percebia que eles estavam totalmente concentrados em aprender o movimento e executar direitinho, porque aí depois a gente juntou os pares, e aí eles não queriam mais a aprovação dos amiguinhos, eles queriam agora dançar com aquela menina que estava com eles, aquele pai. Então eles estavam concentrados ali em acertar, em fazer direito. Sim, Enquanto senti. isso, o rapazinho da porta continuou na porta a aula inteira. No final da aula, temos três rapazes com sorrisos de orelha a orelha. Tudo que a gente falava era uma gargalhada. Tudo que a gente falava era um sorriso. A gente sabe que a pessoa se divertiu assim, né? Você piscou, a pessoa tá É, rindo pra você. Terminou a aula, todo mundo feliz e contente. E mais, pedindo conselhos de como soltar. É prática, essa pergunta é de prática, né? Como que eu faço para soltar mais o meu corpo? Enquanto sim. isso, o nosso amigo da porta perdeu a oportunidade de viver essa experiência, né? Ele escolheu isso, ainda, e ele não só perdeu, como talvez ele tenha dado um passo para trás em julgar os amigos, ao invés de evoluir ali num ambiente apoiador. Né? Você está entre seus Saudável, né? amigos, a gente acredita que os amigos tenham que apoiar, exatamente, tenham que incentivar. E no universo masculino tem muito disso, né, Pedro? Meio que um bullying interno entre vocês, para provar um para o outro que é mais forte, que é mais macho. Esses olhar do tipo, ai, será que eu posso fazer isso? Aí olha para o amiguinho para ver se o amiguinho aprova. Eu, como mulher, observando isso, e até já tendo lido algumas coisas sobre isso, tem um documentário até que você me passou também muito legal sobre isso. E nós, mulheres, vivenciamos nossos próprios dilemas, né? E às vezes a gente não para observar que os homens têm esse dilema muito profundo, né? Muito sério entre vocês também, esse bullying interno aí. Sim, e para pensar assim no possível fim, né, da nossa Ah, live, eu trago essa reflexão, Paty, que quando eu observo isso acontecendo e eu estou nesse processo de mudança, eu não deixo mais passar. Antigamente eu deixava. Se hoje um homem vir falar comigo e tiver essas ações, na hora eu converso com ele e me posiciono. Antigamente isso é eu não me maravilhoso. posicionaria. Então hoje, o cara chegou do Muito meu lado, maravilhoso. lançou um preconceito, eu falo assim, mano, aí eu converso com ele na boa, né? E vou mostrando para ele e faço uma desconstrução. Então, hoje eu realmente me coloco para poder ajudar, né? Antes eu ficava meio omisso. Então, Inclusive, tem vamos. um relato que você comentou comigo uma vez que eu acho interessante você trazer. É óbvio que você não precisa de citar nomes nem nada disso, mas um grupo, né, que você participava, que só tinha homens que faziam postagens que você não era muito de acordo. E aí você teve uma atitude, né? Conta aí como é que foi essa sua atitude. Sim, sim, um grupo que eu me posicionei em relação. Era um grupo de amigos e as postagens eram todas, às vezes, postagens machistas ou postagem voltada um pouco para a pornografia. E no momento que eu me posicionei, falei, olha, assim, esse caminho eu não aceito. Ou vocês, ou a gente de conversa para a gente ir para um caminho de luz, né, assim, um caminho mais de Conversas mais evolução, saudáveis, mais aham. saudáveis, ou a gente naturalmente precisa, por amor, a gente tem que pode se afastar. E eles Não, na logo verdade, o falaram, que você me falou foi que você sairia do grupo. Você falou assim, meninos, o grupo não está muito condizente com o que eu tenho vivenciado. Eu gostaria que a gente evoluísse aqui e tal, mas tudo bem, se não for a mesma ideia de vocês, aí eu só vou pedir licença do grupo e tal, né, Pedro? "Exa- exatamente, e eu fiz essa proposta. E logo eles se E posicionaram, a não, surpresa? vamos evoluir. A surpresa é que eles toparam Isso, melhorar, não, vamos sim, mandei o documentário e começou todo um diálogo diferente. Então, eu que posso massa. ser a influência, não preciso ser influenciado. E realmente, quem vai buscando esse caminho pode ajudar o outro só de uma conversa, né? De não ficar aceitando, né? O cara é machista do meu lado, eu, pô, vou conversar com ele, não vou deixar passar, não vou alimentar, né? Então, Isso fica que é essa reflexão. amizade, né? Isso que é você Exatamente. gostar das pessoas. É você, com amor, repassar algo que você aprendeu e que a gente sabe que não é bom só pra gente, né? Que vai ser bom para uma sociedade como um todo, né? Olha só onde esse nosso assunto de dança nos levou. Olha o quanto a dança é poderosa.
e como a gente pode passar vários pontos sociais através da dança, porque claramente esse poderia ser um bate-papo numa sala de aula, né? Num fim de aula, ou ali aqueles minutinhos antes de começar uma aula, de repente uma discussão sobre isso já resolveria muitos desafetos por aí, né, Pedro? Plantando sementes, né? Vamos plantar semente e ir regando, porque depois o É, fruto vem, né? A gente vai colher o que a gente planta realmente. Então, para que tenha mudança, a gente tem que exatamente. inspirar essa mudança diariamente. Doses É isso homeopáticas, aí. mas que faremos. Então é isso, né, Paty? É. É isso, adorei nosso papo hoje, achei um assunto interessantíssimo. A gente teria muito mais para falar sobre isso, mas aqui o objetivo é, né, ser sucinto. E aí, galera, mais assuntos assim que vocês queiram que a gente trate, manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de estudar o tema, trazer nosso ponto de vista também e através de um canal de dança, poder falar de assuntos sociais, porque a dança é uma forma de arte que traz temas sociais também, tá bom? É Então isso. é isso, né, Pedrão? Valeu! Vamos ficar parado assim um pouquinho sorrindo, só pra gente poder fazer a capa da live, ó. Ah, sempre eu fico lá buscando, né, um momento pra fazer a capa, vai ser essa agora. Então é isso, obrigado pela presença de todo mundo, nos vemos semana que vem, tá bom? Um Falou, galera. abraço! Tchau, Pedrão.